Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 1, diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe. Aí tem um parênteses, que é o primeiro mandamento com promessa. Paulo está fazendo uma referência de Deuteronômio 5 e Êxodo 20, o decálogo, os 10 mandamentos. Para que te vá, agora a promessa está aqui, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Até aí, deixa aberto aí, fecha os olhos. Santo Deus, mais uma vez nos humilhamos diante da sua poderosa mão e nos rendemos diante do seu grandioso poder. Reconhecemos a nossa pequenez, a nossa incapacidade, Senhor, de conhecer a Ti e as Tuas grandezas. Reconhecemos os nossos pecados, que são a causa de despertar em Ti a Sua ira. Mas reconhecemos também a Sua misericórdia e a Sua aliança. E por causa dessa aliança unilateral, abençoa-nos, despeja da Tua graça, do Teu amor, do Teu poder. Abre o nosso entendimento e nos une como família. Faz Teu reino avançar, Senhor. Receba a glória para Si. E de alguma maneira, através desse sermão, nos conforme, nos amolde a imagem, a semelhança do Teu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Presta atenção aqui. Quero trazer aqui uma palavra muito oportuna, muito pertinente para os nossos dias, para o nosso momento, e diz respeito à família. Principalmente eu quero falar a filhos. Todavia, para os pais também será de grande utilidade, porque de certa forma eles vão aprender como doutrinar e ensinar os seus filhos a obedecer eles próprios, a si próprios. Mais um pouquinho de retorno, meu filho. Bom, se você vê, como não é novidade para ninguém, a degradação da família na nossa sociedade moderna, principalmente nas últimas décadas, é o grande alvo da mídia secular, da cultura, e o grande alvo do nosso inimigo, Satanás, a destruição, degradação, diluição, extinção dessa instituição sagrada chamada família. E principalmente o investimento que tem sido feito contra as crianças e contra os jovens, que são as gerações futuras. Mas eu quero falar aos filhos, porque a Bíblia traz recomendação, princípios, mandamentos para os filhos cristãos, de como eles devem se portar dentro do ambiente familiar. É interessante notar que isso não é muito ensinado, nem aplicado, nem praticado pelos jovens cristãos. Assim como os jovens ímpios são independentes, são rebeldes, vivem uma vida à parte das ordens dos pais, com muitos jovens cristãos também não é diferente. Eles passam a ter uma conversão, uma vida cristã, um pouco alheia das ordens, dos princípios dos seus pais. E não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que dentro do ambiente familiar deve haver uma submissão dos filhos para com os pais. Se você estudar os índices, os percentuais hoje, de jovens, adolescentes que abandonam os seus lares para viverem uma vida independente e para viverem uma vida independente das regras e ordem dos seus pais, esse número é altíssimo, principalmente em países da Europa. O abandono do lar por parte de filhos, de adolescentes e jovens, para viver as suas vidas independente da autoridade dos pais, é enorme. Isso é nada mais do que um ato de rebelião
um ato de se voltar contra a autoridade legítima que Deus constituiu sobre os pais. E nós, igreja, essa instituição do Senhor, que está colocada, plantada dentro da sociedade, obviamente ela pode ser contaminada por essas tendências. E nós já vemos essas contaminações em algumas igrejas e na vida de alguns jovens. Mas a Bíblia é clara que uma dos maiores mandamentos para os jovens, das maiores obrigações dos jovens, é a submissão, é a obediência aos seus pais. E eu quero falar sobre isso. Provérbios 22, 6, Salomão vai dizer assim, porque o jovem deve pensar, obedecer o quê? No que diz respeito a essa obediência? Provérbios 22, 6 é uma ordem para os pais. Pais, ensine a criança, o filho, o menino, o caminho que deve andar, e quando crescer não se desviarão, não se esquecerá dele. Essa palavra ensina, quer dizer instrui, ou quer dizer treine. É dever do pai submeter os filhos a um rigoroso treinamento. Então, primeira coisa, se os pais querem submissão dos filhos, primeiro os filhos têm que saber o que devem submeterem. Uma casa que não tem autoridade constituída, legítima, não pode requerer que seja respeitada. As crianças, os filhos, têm que saber os papéis definidos dentro do lar e devem reconhecer as autoridades ali constituídas. Então, antes do pai requerer a submissão e a obediência do filho, ele tem que definir a sua posição e ele tem que definir as suas doutrinas. O filho pode se perguntar, mas eu vou obedecer o meu pai em quê? A minha mãe em quê? Se nossa casa não é constituída de regras, nem de normas. Eu não sei quem manda aqui, ora é pai, ora é mãe, ora um diz, ora outro diz, e não há aqui conceitos definidos para se seguir. É uma anarquia. Anarquia quer dizer governo, a é a partícula negativa, não, sem governo, anarquia, é uma anarquia isso aqui. Logo a criança cresce sem modelo de autoridade constituída e definida, não tem a quem submeter, e na hora que o pai ou a mãe vai cobrar a submissão ou obediência, ele não tem sucesso. Então quando Salomão escreve aqui, presume-se que o pai submete os filhos a um rigoroso treinamento. Presume-se que a mãe submete os filhos a um rigoroso treinamento. Ensina, quer dizer, treine, instrui. Quando isso está definido, o jovem então sabe a quem e o que ele deve submeter. A quem? A primeira autoridade constituída, o pai. Está claro na minha casa quem manda. Está claro na minha casa quem é o provedor, o protetor, o sacerdote, o profeta, quem é o homem de oração, quem tem a palavra final. É o meu pai, está definido. Logo depois a minha mãe, em conjunto com ele. Eles são as grandes autoridades a quem eu obedeço. Agora, o que eu obedeço? A cartilha da casa. As instruções que nossos pais nos dão. O treinamento que eles nos submetem. Então, primeiro para os pais. Agora, voltando para os filhos, Paulo diz, filhos, obedecei vossos pais no Senhor. Obedecer o quê? A este treinamento. As instruções que eles impõem. As regras que definem o andamento do seu lar, da sua casa. Seguramente na sua casa seus pais impõem regras, limites, ordens. Seguramente os seus pais submetem vocês a instruções, ordenanças. E a palavra aqui que Paulo está dizendo é
obedeçam. Pronto, acabou. Obedeço. Essa aqui é uma das consequências da vida cheia do Espírito. Estamos falando de Efésios, no capítulo 5 ele diz, não vos embriagueis com vinho, que é a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, depois de ser cheio do Espírito Santo, falai um ao outro com salmos, cânticos espirituais, submetendo um ao outro, mulher seja submissa ao marido, marido amai as vossas esposas, filhos, obedecei vossos pais. A obediência aos pais é marca de duas coisas. Primeiro, da conversão verdadeira. Você quer saber se o seu filho é convertido ou não? Veja se ele submete a você ou não, se ele é obediente. Porque, filhos, obedecei vossos pais no Senhor, é uma consequência da vida cheia do Espírito, da conversão verdadeira. O filho verdadeiramente convertido, o jovem verdadeiramente convertido, obedecerá ao seu pai, submeterá a sua mãe. É uma consequência natural. A obediência a pai e mãe é uma característica do verdadeiro convertido. Segundo, é uma característica da vida plena do Espírito, da vida cheia do Espírito. Como eu sei que uma pessoa está cheia do Espírito Santo, um filho, um jovem, ele demonstra isso obedecendo seus pais, obedecendo sua mãe, honrando ela, porque aqui não é só obediência, honra o teu pai e tua mãe. Então, Paulo vai dizer aqui, então, recapitulando, primeiro, o filho precisa saber reconhecer a autoridade constituída na casa dele e saber qual é a regra de conduta que ele deve seguir. Então, primeiro o dever é dos pais, os pais definirem quem é que manda em casa, a autoridade, e definir esse código de conduta, para então os filhos se nortearem, saber a quem e o que devem obedecer. Agora, a função dos filhos, obediência total aos pais, obedecê-los. Por quê? Porque é uma marca da verdadeira conversão e da vida cheia do Espírito Santo. A outra marca é honrar. Paulo que vai obedecer vossos pais no Senhor, ele vai dizer, porque isso é justo. Que algum filho podia se queixar. Justo quer dizer, isto é correto, é legal, é divino. Eu instituí, eu ordenei. É isso que o Senhor está falando para qualquer um que se queixar. Por que eu tenho que obedecer meu pai e minha mãe? Porque eu assim o quis. Deus está dizendo. Porque isso é justo, é correto. Então, a primeira coisa que você tem que aprender. Por que você deve obedecer? Porque Deus assim o instituiu e isso é bom. Isso é correto. Segundo, honra teu pai e tua mãe. Honrar. Então, olha só. Consequência de uma vida cheia do Espírito e de uma conversão verdadeira. É uma ordem que Paulo deu aos jovens, aos filhos da igreja de Éfeso. Consequentemente, para toda a igreja do Deus vivo. O que é o meu dever? Honrar meus pais. Honrar pai e mãe. O que seria honrar? Estimá-los. Você estima seu pai e sua mãe? Você os valoriza. Eles têm valor para você. Mas como é isso? A maneira que você os trata demonstra para eles que eles têm valor, eles se sentem valorizados, se sentem amados, se sentem estimados por você. Isso é honrar. Honrar é elogiar. Você elogia seus pais? Você agrada seus pais? Você tece elogios regulares aos seus pais? Você mostra para eles, com palavras e atos, o valor que eles têm para você? Estimar, valorizar, amar, elogiar.
O que mais é honrar? Essa é a palavra-chave. A palavra grega aqui para honrar é reverência. Reverência. Uma vez, por que ele usa a palavra reverência? E por que ele fala que é justo? Porque os pais são autoridades constituídas por Deus. Eu vou ler um comentário de John MacArthur a respeito desse versículo, presta atenção. No lar, o filho deve estar de bom grado, debaixo da autoridade de seus pais, em submissão e obediente a eles, como agentes do Senhor colocados sobre eles, e obedecer a seus pais, como se estivesse obedecendo ao próprio Deus. São agentes colocados por Deus, os quais você deve total submissão, obediência e honra. Agora a palavra honra quer dizer reverência. Por que reverência? Reverência, reverendo, é aquele que é digno de reverência. A palavra reverência se usa para uma autoridade. Deus colocou eles como autoridades, e como autoridades você deve reverenciá-los. O que é isso? Um prefeito, um governador, um delegado, um policial, são autoridades, os quais você deve reverência. Por exemplo, você fala com o senador de qualquer jeito? Você entra na casa dele a hora que você quer? Você põe qualquer roupa para falar com ele? Você usa o tom de voz que você quer? Não. Você se dirige a ele de uma forma adequada à patente que ele ocupa. Você vai diante dele com reverência. Seus pais são autoridades. Você não pode falar com eles de qualquer jeito. Não pode se dirigir a eles de qualquer maneira. Você não pode fazer o que você quer. Deve tratá-los com respeito, reverência, cuidado com o que vai falar para o teu pai, quando vai falar e como vai falar. Eles são autoridades que são dignas de reverência. Para que Paulo faz tudo isso? Aí Paulo vai dizer isso é o dever dos filhos, que é uma consequência da conversão verdadeira e da vida cheia no Espírito. Obediência, submissão, porque é justo, e honrar pai e mãe. Ele vai fazer uma citação do Decálogo. Quando Deus dá a lei a Moisés no Monte Sinai, os 10 mandamentos, o 5º mandamento é honra teu pai e tua mãe. E ele é o primeiro mandamento que tem uma promessa em seguida. É um mandamento para os filhos. Mandamento qual, se for por eles obedecido, vem juntamente com ele uma recompensa. Qual é a recompensa de honrar pai e mãe, de obedecer, para que te vá bens e seja de longa vida sobre a terra. Se te vá bens aqui, é que prospere, tenha sucesso e de longa vida. O menino, o jovem, a criança, o filho que obedece e honra o seu pai, tem longevidade de vida, viverá muito tempo e prosperará naquilo que ele fizer, terá sucesso nos seus empreendimentos. Então é por essa razão que você vê hoje inúmeras mortes precoces, tanta gente morrendo jovem. Uma das causas disso é a rebelião deliberada contra pai e mãe, morte precoce. E a maioria, com 20, 30 anos, não se definiu na vida financeira, profissional, sentimental, familiar, não prospera em nada, por conta de não cumprir esse mandamento. Então essa é a palavra para vocês.
obedecer, submeter e honrar pai e mãe. Qual a consequência? Sucesso, triunfo e longevidade de vida. E o contrário? Nós vamos analisar a vida de um personagem na Bíblia que desrespeitou, que violou esses mandamentos. E vamos ver o que aconteceu com ele. Ele desprezou o conselho do pai e da mãe. Ele desacatou-os. Ele desonrou-os. Vamos ver as consequências. A palavra hoje é as consequências que um filho rebelde terá. As consequências que se acarretam a filhos que não submetem a pai e mãe. Vamos estudar um pouco a vida de Sansão no livro dos Juízes, capítulo 14. Juízes, capítulo 14. Deixa aberto aí no 14 e olhe para cá. É o 7º livro da Bíblia. Juízes 14, deixa aberto aí. Só para a gente se situar quem é Sansão. Sansão é um juiz de Israel. O livro dos Juízes ocorre após a morte de Josué. Josué, Moisés, Egito. O povo sai de Canaã, 2 milhões de israelitas. Entra na terra prometida sob a liderança de Josué e toma posse da terra. Josué morre, não há um sucessor. Inicia então o período de juízes, um período muito ruim, muito crítico. Deus levanta homens, juízes, para julgar, salvar a nação de Israel. Sansão é um dos juízes. E ele é conhecido pela sua extraordinária força física. Ele rasgava leões, matava 1000 homens com a queixada de jumento, trancava a porta de cidades. Esse era Sansão. Contudo, Sansão não é um exemplo, é um péssimo exemplo de santidade, de moral e de conduta. E no capítulo 14, ele vai ter aqui uma situação junto aos seus pais. E é aqui que ele declara a sua rebelião. Vamos ver e vamos estudar. Juízes 14. Desceu Sansão a Tima. Vendo em Tima é uma cidade, uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou seu pai e sua mãe: vi uma mulher em Tima, das filhas dos filisteus, tomai-a, pois, por esposa. Até aqui. Primeiro, vamos ver aqui. Até aqui está tudo bem. O que acontece? Sansão juiz. Aqui ele devia ter mais ou menos 20 anos de idade. Era solteiro. E ele está passando por uma cidade chamada Tima, uma cidade próxima à Filístia. Não era totalmente essa cidade filisteia, porém os seus habitantes eram. E ali ele se interessa por uma mulher, normal. Um homem solteiro vê uma mulher solteira e se interessa, se afeiçoa, se encanta com essa mulher. O que ele vai fazer? Vai comunicar aos pais. Olha, coisa que a maioria aqui já não faz. Primeira coisa que ele fez, ele agiu correto. Homem de 20 anos, musculoso, bonito, está andando numa cidade e vê uma mulher bonita, solteira, e se interessa por ela. Primeira coisa que Sansão vai fazer, agiu corretamente, comunicou aos pais: mãe, pai, vi uma mulher lá em Tima, muito bonita, eu quero me casar com ela. Então ele deu um passo que talvez você não dê. Muitas vezes você comunica aos seus pais o que você já fez, sem a concepção deles. Está errado. Mas normalmente, digamos que você regularmente consulta seus pais em algumas decisões. E ele foi e consultou. Vamos ver a resposta dos pais. Verso 3. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o povo, para que vás tomar esposos filisteus, daqueles incircuncisos? Resposta dos pais: não.
eu não autorizo. Eu não abençoo esse relacionamento. Eu não autorizo. Qual era o problema aqui? Em Deuteronômio 7, Deus proíbe os casamentos mistos, proíbe a união de israelita com gentios, com pessoas de outras tribos, outros povos. É terminantemente proibido. Os pais criados na lei de Deus sabiam disso. Tanto é que eles respondem: essa mulher que você gostou não é da nossa tribo, não é do nosso povo, não é do nosso sangue. Segundo a lei de Moisés, você não pode contrair núpcias com ela. Nós não permitimos. Então já vai um ensinamento para você. Você não pode iniciar um relacionamento com pessoas que não estão na aliança. 2 Coríntios 6,14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Deus não permite o relacionamento de um crente com um não crente. Assim como em Israel, o israelita só podia se relacionar com outro israelita, para não comprometer, não diluir a linhagem, para que se tornassem puros. A mesma coisa para você. Se você olhou para uma mulher ou para um rapaz, você é solteiro, e se interessou, mesmo que eles não professem a mesma fé, você está em desacordo com a palavra. Você está em desobediência, você não pode fazer isso. E Paulo vai ratificar isso no Novo Testamento, dizendo: não vos prendais a um jugo, a um elo, a um laço, a uma aliança desigual com os infiéis. Foi essa a resposta que o pai de Sansão e a mãe deu para eles. Não, nós não autorizamos esta relação, nós não abençoamos este casamento, você está proibido de fazer, nós não damos a nossa bênção. Sansão foi posto à prova, Sansão está sendo testado aqui. Da mesma sorte, jovens, as decisões mais sérias das vidas de vocês, vocês terão que passar pela autoridade dos seus pais, pela avaliação dos seus pais, pela decisão final dos seus pais. E muitas vezes, neste momento, vocês serão colocados à prova. Mas espera aí, pastor, isso aqui é no Oriente, séculos e séculos antes de Cristo, onde era casamento arranjado. Hoje não é assim. Opa, quem falou que não? Obviamente que eu não escolho quem vai casar com a minha filha, ou com o meu filho, não pode ser arranjado. Só que também não pode acontecer sem meu consentimento. De certa forma, os pais devem interferir na escolha do filho ou da filha. Se você está gostando de uma pessoa e sua mãe falou, e o pai falou, esquece, não casa. Porque quem foi preparar a mulher para Isaac? Abraão. Ele que escolheu, pegou o servo dele, vai lá e escolhe a mulher para Isaac, achou Rebeca. Os pais podem e devem interferir na escolha dos relacionamentos dos filhos. Ah, por que o meu pai tem que escolher? Porque você, com 14, 15, 16, 18 anos, que tem meia ervilha na cabeça, não tem condição de fazer uma avaliação. Você olha só o corpo, a beleza. O seu pai e sua mãe, que além de ter o Espírito de Deus, o discernimento que Deus lhes deu, a autoridade constituída que está impregnada neles, eles têm experiência para avaliar. A hora que chegar na tua casa, ele sentiu o cheiro do camarada, tira esse gambá daqui. Querida, esquece. Acabou. Os pais têm. Você está entendendo por que eles podem? Filha, eu não acho correto
não é para você, eu não abençoo, não tenho meu aval. Por quê? Por causa da minha experiência, meus anos de vida, meu discernimento e a paz que o Espírito de Deus não colocou no meu coração. Assinado pai. Agora, se atreve a passar por cima disso? Você pode estar sendo provado. Então já vai para os pais agora. Pais, vocês devem exercer autoridade sobre seus filhos. Devem interferir nas escolhas fundamentais e essenciais das vidas deles. Para evitar erros. Mas que erro? Erros que comprometam o resto da vida deles. Eu não vou falar para levantar a mão aí quem errou no casamento, quem fez uma escolha errada. Vai ter um monte que levanta até a perna. Você vai estudar lá na Unifran. Eu levo e eu trago. Por que não? Quem falou que o filho tem que ser criado 5 anos fora dos pais? Quem vai formar seu filho na hora mais delicada da vida dele? Estudo secular, ateísmo, marxismo, mundanismo. Seu filho volta 5 anos depois, se voltar, um monstro para casa. Você pode, exerça autoridade, interfira nas relações e nas decisões dos seus filhos. Vamos ver agora a resposta do Sansão que está sendo posto à prova. Verso 3. Porém seu pai e sua mãe disse, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposo dos filisteus, daqueles circuncisos. Agora Sansão, disse Sansão teu pai, toma-me esta, porque só desta me agrado. Toma-me esta. Sansão tomou. Sansão disse, vocês não deixam? Não. Mas eu quero. Vocês não permitem? Não. Mas eu vou fazer. Sansão que estava quebrando o 5º mandamento do decálogo, dos 10 mandamentos. Honra o teu pai e a tua mãe. Obedeça, filhos, obedecei vossos pais no Senhor. Eles deram uma direção clara. Ele disse, não, eu quero. Eu vou fazer do meu jeito, como eu bem entender. Eu vou infligir a lei. Eu vou quebrar a ordem que vocês deram. Eu vou passar por cima dela. Eu vou me rebelar. Se rebelou. Agora olha só o verso 5. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tima, e chegando às vias de Tima, verso 7 melhor, desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Verso 8. E depois de alguns dias, voltou ele para a tomar. Casou. Esse casamento misto aqui, para Israel, para os pais, era uma vergonha. Sansão envergonhou os pais. Quantos filhos não são motivo de vergonha para os pais? Quantos filhos não fazem os pais passar por humilhações? A família de Sansão foi humilhada, foi envergonhada perante todo Israel, porque Sansão casou com uma filisteia, uma gentílica, uma gentia. Terceiro, ele desonrou o pacto, a aliança. Sansão era nazireu, não podia ter relações sexuais com prostitutas, não podia beber vinho, não podia cortar o cabelo, não podia tocar em animais. Ele desobedeceu, desonrou, envergonhou. Filhos, quantos de vocês não fazem seus pais passarem humilhações? Não envergonham seus pais, envergonham na sociedade, envergonham perante a família, envergonham perante a igreja.
Quantos de vocês com atitude obstinada não desonram sua família, desonram seus pais? Ele simplesmente negou o pedido do pai, casou-se com a filisteia, se rebelando. Foi um ato de rebelião. Ele quebrou o mandamento de Deuteronômio 7, ele quebrou o mandamento de Êxodo 20, versículo 11, ele quebrou a lei, ele desonrou o pai e a mãe, se rebelando, se voltando contra eles. Será que você não tem feito isso, jovem? Será que você não tem quebrado o 5º mandamento? Será que você não simplesmente não tem passado por cima das ordens que o seu pai e sua mãe te dão? Será que muitas vezes você não tem desonrado eles, desfeito deles, não tem os reduzido à vergonha? Será que você não é um verdadeiro rebelde, que não acata nada, que é juiz de si mesmo, que impõe as próprias regras e leva a vida como quer? Um ato de rebelião. Foi o que Sansão cometeu. A Bíblia diz também em Deuteronômio 21, 18, olha como que era punido isso. Volta lá, marca aí com o dedo e volta lá. Como que Deus levava isso a sério? Deuteronômio 21. Deixa o dedo aí que a gente vai voltar para os Juízes. 21. Para todo filho aprender e não esquecer disso aqui nunca mais. Deuteronômio 21. Verso 18. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e de sua mãe, e anda castigando, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão, até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Era pena capital. Rebelião era punido com morte. Pastor, mas hoje o nosso pai não vai matar, né? Vai, qualquer coisa, seu pai leva você, pega eu, Sandro, Cunha e Danilo, nós mete pedra em você. E o urso nem lágrima derrama, viu? Ainda volta, será que está morto mesmo? Vamos lá. Dá uma pedrada na cabeça do defunto ainda. Por que é isso aqui? Não vai matar? Querido, é para você ver a santidade de Deus revelada nesse texto. É uma desonra tão grande a Deus, a lei de Deus, a autoridade de Deus sobre os pais, que ele não tolerava. Era morto a pedrada, o filho rebelde. Para você ver a importância desse versículo, desse mísero versículo, você nem se atenta para ele. Era punido com morte. Voltando para Juízes 14. Verso 7 e 8, então, Sansão se casou. Casou. Olha lá que delícia agora, fica vendo. Verso 10. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim se costumava fazer os moços. Aí, pastor, que delícia. Obedecer nem sempre é mal. Casou com a mulher, está numa lua de mel violenta, está fazendo banquete, pernil, leitoa, pururuca, peru, ovelha, cordeiro, está uma delícia. O pecado, nos seus primeiros momentos, o sabor dele é delicioso. A isca é saborosa, meu querido.
É assim no início, todos aqueles que pegam a sua mochila e saem de casa, todos aqueles que abrem uma conta e somem, todos aqueles que apontam o dedo na cara do pai e dizem, eu não preciso de você e de você, que querem seguir o curso da vida, nos primeiros momentos, parece ser muito bom, parece até que dá certo, e dá de fato certo, o relacionamento dá certo, os passeios, a independência, os primeiros dias, tudo é muito gostoso, mas vejam só agora, nós vamos ver as consequências, se Deus vela por sua palavra ou não, se a bênção para quem obedece e honra, é prosperidade, triunfo, sucesso e longevidade de vida, a maldição para quem desobedece é exatamente o contrário. Vamos ver. Verso 15. Ao 7º dia disseram à mulher de Sansão, persuade o teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa do teu pai. Convidaste-nos para vos apossar do que é nosso, não é assim? A mulher de Sansão chorou diante dele, tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos meus patrícios um enigma a decifrar e ainda não me declaraste a mim. E ele disse, nem meu pai nem minha mãe declararei, tu declararei a ti. E ela chorava diante dele os 7 dias em que celebrava as bodas. Até aí. Opa! O que é isso aqui? O casamento dele virou um inferno. Bodas. Estava na lua de mel. Opa! Na lua de mel começou já a dar problemas. Ele fez um enigma aos seus inimigos, se eles adivinhassem, tinha uma recompensa. Os filisteus veio e corromperam ela, para que pressionasse Sansão, para que contasse o enigma, e eles ganhassem. Então, o casamento que estava lindo, cheio de pétala de rosa, começou a virar um inferno. E ela molestava e chorava de dia e de noite aos pés dele. Na lua de mel, o inferno, o casamento entrou em crise. Consequência da rebelião. Crise, um inferno, foi-se a beleza, foi-se a felicidade, foi-se a ternura, essa alegria, eram 7 dias de tormento, 7 dias de frustração, foi um fracasso o casamento. Você vê nitidamente, na vida de um homem, os efeitos de não honrar pai e mãe. Como é que você sabe que foi um fracasso? Verso 20, 14, 20. Ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a esposa desse. O quê? O divórcio. Vamos ler de novo? Ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a esposa deste. Não durou um mês o casamento. Lembra do pai? Não se case com essa mulher. Não se relacione com esse ímpio. Não faça o que seu pai e sua mãe não sentem paz. Eu quero divórcio. Divórcio. Crise no casamento, divórcio, consequências. Mas vamos além, vamos além. Capítulo 16. Verso 4. Depois disso aconteceu que se afeiçoou a mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Não deu certo aquele primeiro relacionamento, ele desistiu. O que aconteceu? Ele insistiu na sua rebelião. A mãe tinha avisado, o pai tinha avisado, tinha quebrado a cara, estava em decadência, mas ele vê outra mulher filistéia, sabia do mandamento, e insiste na rebelião.
Quantos de vocês são assim? O pai fala, a mãe fala, o pai repreende, a mãe repreende, mostra que está errado, diz para não fazer, usa a Bíblia, chama pastor, vocês são convencidos que está errado, mas ainda diz, eu quero estudar no Acre, eu vou estudar no Acre, eu vou casar com a fulana, é a fulana que eu gosto, é ela que eu quero. Insistiu na sua obstinação. Será que você não está insistindo? Você não está desconsiderando a palavra daquela senhora anciã? Você não está afrontando a palavra daquele senhor ancião que é seu pai, que é uma autoridade legitimamente constituída? Qual foi o resultado? Para quem obedece e honra, sucesso, prosperidade e vida longa. Para quem desobedece, vamos ver o sucesso. Primeiro, Sansão foi o juiz que menos tempo reinou. Sansão reinou 20 anos e nunca conseguiu livrar Israel dos filisteus. Tudo que Sansão fazia dava errado. Foi um dos piores períodos do pior período. O pior período de Israel foi Juízes. E o período de Sansão foi um dos piores. Ele nunca teve sucesso em livrar Israel dos filisteus. Os filisteus sempre estavam com vantagem. Ele tinha pequenas vitórias, mas os filisteus sempre dominavam. Sansão não prosperou em nada. Sansão não conseguiu ter filhos. Sansão não teve casamentos sólidos. Sansão não teve uma boa reputação. O seu ofício de juiz foi um dos piores. Querido, será que é por isso que você não define o curso que você quer estudar? Será que é por isso que você não dá certo nas suas relações? Será que é por isso que você não triunfa em nada que põe as mãos? Por causa de rebelião a pai e mãe? Será que no alto dos seus 18, 19, 20, 25, não se definiu como gente, como profissional, não se definiu sentimentalmente, não se definiu espiritualmente, não é por consequência de desrespeitar, desobedecer o pai e a mãe? Segundo, quem obedece? Longevidade de vida. Matusalém devia ter honrado muito o pai e a mãe, né? Vai viver para lá, rapaz. 969 anos, ué. Lá honrou pai e mãe. O contrário, morte precoce. Vamos ver. Verso 29, Juízes 16, 29. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas no meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita e com a mão esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte do que os que matou na sua vida. Sansão morreu com entre 40 35 anos. Morte precoce. Morreu extremamente jovem. Teve os seus dias findados precocemente. Queridos, nós estamos vendo aqui um exemplo claro, básico. Sansão, todo mundo conhece a história de Sansão. E todo mundo sabe dos inúmeros pecados que ele cometeu. Mas quem se atentou para essa área? Não seria esta a causa do declínio de Israel? Da vergonha que Israel foi submetida e da morte precoce? Até porque se ele tivesse evitado o primeiro casamento, as coisas não andariam assim, porque foi logo no início do seu ministério.
Pois eu te digo e afirmo inequivocamente, foi esta a causa do infortúnio de Sansão, da vergonha de Sansão, da morte precoce de Sansão, ter desrespeitado uma direção simples do pai e da mãe, uma ordem direta do pai e da mãe, e ter insistido na obstinação. Um homem que arruinou a nação inteira, um homem que arruinou a família inteira, um homem que destruiu a sua história, e um homem que morreu precocemente. Primeira direção vai para os pais. Qual é o meu papel ao ouvir esta palavra? Trabalhar para que os seus filhos te submetam. Exigir o respeito na tua casa. Impor a sua autoridade. Impor a sua autoridade. Presta atenção. Oh, Jesus, eu quero bater nos filhos, mas no final tem que bater nos pais. Sabe por quê, pastor Dani? Porque a maioria dos filhos nem conhece esses versículos. Nem sabem, tadinhos, estão indo para o inferno sem saber. Porque os pais sequer posicionam os filhos. Filhos, há um Deus que constituiu uma lei, da qual nós somos submissos. E nesta lei, ela envolve você com relação a nós. E nesta lei diz que você nos deve total submissão e obediência. Filho não sabe. Filho não sabe que o pai é uma autoridade constituída por Deus. Filho não sabe que Deus fala através da mãe. Deus dá ordens a ele através da mãe. Deus fala com ele através do pai. Deus dá livramentos a eles através do pai e da mãe. Deus usa eles como profetas, representantes de Deus dentro da casa. Onde eu vejo a voz de Deus no meu lar? Teu pai. A voz de Deus na minha casa? Tua mãe. Mas você tem que ensinar isso para os filhos. Não é uma opinião boba, não capricha. Eu não quero, filho, não quero porque não quero. O filho não pode achar que a sua liderança se baseia em caprichos, em imposição iracunda, em tirania. Não. Eles devem saber que é um conceito bíblico. Às vezes você chega assim, pai, eu posso ir lá naquele lugar? E o pai, não. Por que não, filho? Por que não? Mas por que não, filho? Eu não sei por quê, mas tem algo dentro de mim dizendo, não vai. Isso é suficiente. E é verdade. Às vezes o pai não sabe, mas aquele não, foi Deus quem colocou para proteger e livrar o filho. Então vocês devem conscientizar os filhos disso. Abrir esses textos, ensinar esses textos, mostrar que a Bíblia ensina o papel deles, que eles têm o papel deles bíblico dentro de casa, e que é uma submissão justa, diante do pai e da mãe, ordenada por Deus, e que incorre em sérias consequências se não for acatada, inclusive a morte. Então começa com os pais. E se ainda assim o filho, eu quero seguir meu rumo, você vai fazer igual o pai do filho pródigo. Tudo bem, vá, faça. Mas saiba que é uma decisão sua, saiba que nós não estamos de acordo, a Bíblia não está de acordo, a igreja não está de acordo, e esteja pronto ou pronta para acatar, lidar, sofrer as consequências. Aí seu sangue está livre, entendeu? Está lavado as minhas mãos. Então é dever do pai. Volta para o Provérbios 22, 6. Instrui, ensina, treina. Agora o menino está consciente. A responsabilidade passa para ele. O quê?
Obedecer, submeter, porque é justo, correto, divino, porque Deus mandou. E honrar esses os quais Deus colocou lá como autoridade. O que é honrar? Estimar, elogiar, amar, valorizar, dar presente, ajuda fisicamente, financeiramente, emocionalmente e bater continência. Viu, irmão? Quem bate continência lá, não é você que bate com esses dois bombeiros, não, viu? É eles que batem por você. Lá quem manda, olha lá o chefe ali, ó. Pai. Agora, para terminar. Eu não tenho pai. Eu não tenho mãe. Sou órfão. Meu pai morreu. Ou minha mãe morreu. Ou os dois morreram. Ou estão vivos, mas é como se não estivessem vivos. Como eu faço nesse caso? Divórcio, separação, óbito, morte. Eu estou livre deste texto. Você transfere a mesma submissão que você daria ao seu pai e à sua mãe para a pessoa mais próxima de você, que cuida de você e faz o papel da mãe e do pai. Essas pessoas, quer seja um tio, uma tia, um avô, uma avó, um amigo, se elas trocaram, se elas ocuparam o lugar do seu pai e da sua mãe, você deve a elas a mesma obediência, submissão e honra que deveria dar aos pais. E se você não faz, mesmo que você não tenha uma ligação sanguínea, você incorre no mesmo pecado. Porque Deus colocou na sua vida para cuidar de você. Essa pessoa tem os mesmos sentimentos por você, ela tem a mesma lei escrita no coração, e ela é impulsionada por Deus do mesmo jeito para cuidar de você. Então, no caso de órfão de pai, órfão de mãe, órfão dos dois, ou daqueles que são divorciados, não são próximos, estão afastados, ocupa o lugar aquele quem está mais próximo de você. Quantos entenderam, diz amém. Irmãos, são palavrinhas como essa, que salvam uma família inteira de uma tragédia, de uma desgraça. Você viu o que a simples insubmissão de Sansão fez? Levou Israel abaixo. A nação inteira despencou, porque ele não obedeceu o pai, nem a mãe. Ele acabou com a própria vida. Quero que os pais reflitam nisso, na sua posição dentro do lar, no código e nas regras do lar, na maneira que instrui e treinam seus filhos, na obrigação e no compromisso que tem de formá-los e de instituir um código dentro do lar e de definir as posições de maneira que os filhos reconheçam. E os filhos que vivem numa sociedade rebelde, caída, libertina, depravada, não permitam que esse espírito possua os corações. Orem, lutem com o velho homem, com a carne, para não serem rebeldes, irreverentes, insubmissos aos seus pais, mas honrá-los e amá-los e obedecê-los como é devido. Curve a cabeça, feche os olhos, vamos orar.